Então a pergunta é, eu devo esperar o cônjuge ou de alguma forma eu preciso agir? Porque num relacionamento, um não age, o outro não faz, a outra não faz também, e fica aquele marasmo danado, a vida não manda, a vida não desencanta. Então, o que fazer com isso? Na visão de vocês, né? Um casal que um fica esperando pelo outro, é dependente mesmo. Tem homens que são totalmente dependentes da mulher, no sentido figurado, para tomar qualquer decisão. E a mulher também, né, é muito dependente, às vezes, do esposo, para coisas simples e práticas e objetivas. Coisas simples, rotineiras. E como é que a gente lidar com isso? Na visão de vocês, como essa dependência, a pessoa deve agir ou você acha que os dois têm que fazer junto e aí se tiver caído no buraco, nós dois estamos no buraco junto, aí nós vamos ficar nesse buraco aqui e nenhum de dois vai tentar cavar isso aqui para tentar sair desse buraco. Né? Qual que é a ideia de vocês em relação a essa dependência um do outro? Eu costumo falar que essa dependência do outro, ela atinge todos os aspectos dentro da casa. E é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes uma coisa óbvia, ah não, eu vou tomar essa decisão aqui por mim só, pode gerar um problema ou pode gerar uma crença que vai fazer. Mas no sentido em que você falou, eu acho que, principalmente nossas mulheres, têm um papel de opositora nata. E eu acho que a gente tem sempre o papel, o homem de ser mais função e ir à frente em todas as coisas. E é tão bom quando você entende, muitas das vezes, um toque da sua esposa, quando você está aberto para isso. Eu já fui um homem que tomei N decisões sozinho, sem preocupar nem se a Tainara ia achar bom ou ruim, entendeu? Mas quando eu percebi que dava errado, às vezes algumas coisas davam errado, e eu me frustrava muito. E quando eu voltava para o seio da minha casa, eu passava isso para eles. E o Espírito Santo me incomodou um dia, falando assim, mas peraí, você tá aí frustrado, trazendo essa energia negativa para sua casa, tá todo mundo aqui à sua espera, mas você não chamou eles para estar no problema com você. Olha só. E eu costumo falar que a fé, assim como o conhecimento, ela vai amadurecendo. E quanto mais você vai evoluindo nessa caminhada, mais a gente vai procurar por essa dependência da sua esposa por você e de você por sua esposa. Mas tem que ter um cuidado com relação a isso também, porque para não ocupar a posição de idolatria um do outro. Eu Perfeito. acho que até parece até Linka, né? combinado, né? É, Uma coisa linkou. linka com a outra, a Sim. questão da idolatria e da dependência. E eu e a Tainara era muito assim, porque nós dois temos um perfil muito parecido. Então, por N vezes eu tomei decisões que não levei a ela e ela também. E com o passar dos anos, até recentemente, nós tivemos um episódio desse daí que antigamente a gente costumava falar que frases faziam efeito. Aí Jesus entrou na nossa vida, passou para palavras e hoje passou para as vírgulas. Isso, Então a detalhes. gente vai aparando essas arestas e o jogo o jogo não, né? A vida vai ficando um pouco mais equilibrada e em sintonia. E eu mesmo tomava essas decisões sozinho na minha cabeça, por que eu vou levar isso para ela? É meu papel fazer. Para que eu vou fazer isso? Então eu queria poupar ela de uma coisa que talvez ela queria participação naquilo. Entendeu? E eu acho que vice-versa é isso, né? Eu vou um pouco antes. A gente fala muito sobre singularidade quando a gente vai tratar com mulheres, né? Porque todos nós, precisamos acessar esse lugar que Cristo nos criou. Lá no Éden, antes do Éden até, Sim. ele criou o homem antes do Éden, ele criou a mulher já no Éden. Mas ele criou o homem e ele viu que não era bom que o homem estivesse só, então ele criou a mulher. Ele criou homem e mulher com singularidades, né? Com pontos muito específicos do que era para o homem fazer e o que era para a mulher fazer. Quando a gente encontra esse lugar, a gente entende o que é papel de cada um. Ele está aqui, o papel do homem é esse, o papel da mulher é a opositora idônea, ela vem para complementar, ela vem para ser a ajuda adequada. Quando a mulher entende de fato esse papel e o homem tem clareza de qual é o papel dele como criação divina, homem, não ser humano, mas homem, masculino, nós conseguimos criar uma certa independência um do outro. Porque nos assuntos onde eu fui chamado, onde eu fui criada para tratar, sou eu que vou tratar desses assuntos. Nos assuntos que ele foi chamado para tratar e para criar, ele vai ser responsável por isso. Então eu sinto que
o necessário entre todos é existir um certo equilíbrio. Sim. Existe um viés de independência que Cristo nos criou para sermos um do outro, né? Existe um lugar onde ele quer que o Diógenes atue com o que ele deu mesmo para ele, de singular dele, onde ele é o provedor, onde ele é o cara que vai à frente, onde é ele que luta, que provê a família, que dá direção para essa família. Mas ele deu para a mulher o acolhimento, a mulher que traz, a mulher que gera um ambiente na casa. Então eu falo assim, não faz sentido para mim o Diógenes decidir qual flor que vai comprar para casa naquela semana. Sim. Como não faz sentido para mim querer chegar e pegar todos os problemas lá da empresa dele e falar, peraí que agora eu que vou resolver isso daqui. Então, eu acredito que essa seja uma independência saudável. Sim. Porém, nós, como o Diógenes já falou, vivemos de fato, e ainda é um gigante no nosso relacionamento, essa independência. O nosso problema nunca foi depender um do outro. A gente era muito independente um do outro. Era o E a contrário. gente, era o contrário. Ao contrário. E a gente hoje luta para equilibrar isso. Então, por muitas vezes, e a gente teve um fight incrível há pouco tempo atrás, há 20 dias atrás, por conta desse ímpeto de independência que ainda existe dentro de mim. Eu falei isso para ele, falei, você me ajuda, porque é um não diário. Todos os dias eu acordo e eu tenho que conversar com o Espírito Santo e falar, Espírito Santo, derrama Desconstrução sabedoria e diária, unção. né? Porque se for a Tainara antiga, ela sai igual um trator, resolvendo tudo que está na frente, sem comunicar com ele, sem pedir opinião, sem falar. E ele também é assim. Então é algo que a gente tem que dar sempre um passo para trás e, opa, acho que isso eu tenho que conversar com o Diógenes. Opa, acho que isso a gente precisa de sentar e conversar juntos e tomar uma atitude juntos. Mas eu vejo sim que muitos casais, principalmente a mulher, infelizmente os homens têm manipulado mulheres nas questões financeiras e a mulher cria uma dependência daquele marido. Nossa, muito E forte. isso vai desconfigurando aquela mulher para o próprio homem. Ele vai vendo naquela mulher uma fraqueza, Sim. né? Porque tudo, para comprar a carne do almoço depende de mim, para fazer o supermercado, para escolher a viagem da família, para decidir a roupa dos... Tudo são pequenas coisas. Sim. Então eu vejo que precisa de fato haver um Isso equilíbrio. sufoca, né? Isso Sufoca, Vira uma prisão, né? tira o homem do papel dele, às vezes o homem dependente da mulher também, tira a mulher do papel dela, porque a todo tempo ela tem que ficar indo para o papel do homem para dar direção para ele, né? Então eu vejo que a única dependência real que nós temos que ter é de Jesus. Lê pra gente. É o E aí, único... e aí enquanto você pega a palavra, e é interessante, meu amor, se a gente linkar essa dependência com a idolatria, quantos casais, isso é muito incrível, quantos casais nenhum nem o outro busca a Deus, busca esse Jesus misericordioso, enquanto a gente tem falado dele, porque um não busca, o outro também não busca. Então, fica dependente até nisso. Então, um dos dois precisa se mover, né? Tem Sim. casais que, não vou na igreja porque meu marido não vai, eu não rezo, meu marido não reza, eu não vejo ele rezar, eu não rezo também. Eu assisti Quando uma você vai ministração essa semana que foi incrível. E ele falava exatamente sobre isso. E ele até... Vou ver se eu pego aqui para a gente entender. Mas falava muito sobre o cordão de 3 dobras, né? E falava que o casamento é assim, é Jesus Cristo, é o meu celular aqui, eu e o meu esposo tá aqui, né? Aqui é a caneca. E aí o certo e o ideal é que exista uma ligação entre nós três, um cordão de 3 dobras que não se dissolve com facilidade. Mas que por muitas vezes esse laço, vamos colocar entre nós mulheres, eu estou aqui com Jesus, agarrada na mão dele, e estou aqui com meu esposo, mas o meu esposo se desconectou de Jesus, né? E aí muitas mulheres, e eu por algumas vezes, e vejo isso muito nas minhas mesas, mas olha aí, o meu marido não vai, o meu marido não faz, o meu marido não acredita, o meu marido não me apoia, o meu marido não vai para a igreja comigo, o meu marido implica porque eu estou rezando, eu vou parar e não sei o quê, e nessa reclamação eterna. E a ministração que eu escutei falava sobre isso. Minha irmã, se existe alguém que ainda está ligando esse cordão de 3 dobras a Jesus, é você, né? Está passando por você a ligação que esse homem ainda tem a Jesus. Então, segura firme, aguenta, para que uma hora esse cordão volte a se conectar de novo com o seu esposo. E a gente fala essa frase, né? Sempre alguém vai morrer primeiro no relacionamento. Sim. Quem morre primeiro, quem adquire o conhecimento, acessa a sabedoria primeiro, vai necessariamente ter que morrer primeiro. Então, as mulheres, a gente estava até conversando que as mulheres acessam sempre mais rápido, né? Elas se envolvem mais rápido naquilo ali. Mas eu sinto que existe uma caminhada que, se o Diógenes, né, se foi o esposo que entendeu primeiro qual que é a função dele, ele vai ter que morrer primeiro para aquela mulher.
Ele vai ter que matar o ego dele mais do que ela, até que ela tenha o entendimento dessa Sim. conversão real para o reino. E vice-versa, né? Então, Eu lembro do primeiro casal que teve aqui, o Thiago e a Ana. Ela disse assim, uma frase forte, me marcou. Ela disse que o primeiro que acorda salva o barco. salva o barco. É Então, isso. assim, se os dois não acordarem, ficarem nessa Os dois dependência, afundam. um no outro, um vai também, acaba que a família vai ficar destruída, né? Vai pro brejo. Essa palavra de João 3:27, ela diz assim, ó, que ninguém pode atribuir-se a si mesmo, senão o que lhe foi dado do céu. Então, assim, a gente entende que essa dependência, ela tem não foi à toa que você pegou ela junto com a idolatria, é que ela tem um link, Um link, muito né? Tem um importante. link.